E tem algum ponto exatamente que você queira? É mais a questão gráfica, a questão do limite mesmo? Ou é um resumão geral dele? É um resumo geral. Tá bom. Deixa eu pegar uns papéis aqui. Então, esse limite, ele é o que a gente chama que é o limite fundamental. Né? Fundamental é assim aquele do tronco, da raiz mesmo, que dele sai tudo lá de trigonometria, sai desse limite, né? Que é o seno de x sobre x. E aí até para memorizar, a gente acaba memorizando junto da tangente também, que é parecido. Tá? Então, deixa eu ir para a nossa câmerazinha aqui. Então, o limite fundamental do trigonométrico, né, é o seno, é esse limite, que o limite do seno de x sobre x, quando x vai para zero, de que isso aí é igual a 1. Tá? Aí, a partir daqui, a gente prova também que outros limites importantes, que não é fundamental porque tudo já sai desse aqui, ó, que é o limite da tangente de x sobre x, né, quando x tende a zero, isso aqui dá 1. Outro limite importante que aparece muito é esse aqui, ó, o cosseno de x menos 1, né, sobre x, quando x tende a zero, isso aqui dá zero. Tá? Esses dois eles são bem importantes, né, eles aparecem bastante também. Tá? Mas vamos falar desse camarada aqui. Ó. A grosso modo, né, se a gente pega seno de x sobre x e faz aquela análise, né, grosseira, o que vai acontecer com o numerador e com o denominador, isso aqui dá zero sobre zero. Tá? Isso aí vai dar, quando o x vai para zero, né, o seno vai para zero, né, que seno de zero é zero e o seno é uma função contínua, e o denominador está indo para zero. Então isso aqui acaba indo para zero, isso aqui vai para zero, aí dá o nosso famoso zero. Pequeno sobre pequeno, a gente não sabe, né, o que é que vai dar isso aí. E nesse caso, a gente consegue provar que isso aqui é 1, porque a gente consegue colocar isso aqui, fazer um sanduíche nessa fração aqui, ó. Tá? Ou seja, a técnica já é uma técnica mais geométrica, né, ali, né, para poder a gente ter né, uma garantia, uma confiança de que essa coisa de fato vai para 1. Né? E a gente fez essa continha aí até usando uma desigualdade de áreas aqui, ó, no círculo, né? De que a área desse triângulo aqui, ó, né, desse triângulo, é menor do que a área desse setor circular aqui, que por sua vez é menor do que a área desse triângulo maior aqui, ó. Tá? Então, isso aqui é a tangente de x, tá? Isso aqui é o seno de x, e essa distância aqui é o cosseno de x. Aí daqui a gente, né, caminhou e colocou né, o seno de x sobre x entre duas funções e as duas vão para 1, tá? É menor ou igual do que uma... Aí eu não lembro aqui se era o cosseno de x... Eu não lembro aqui, acho que é cosseno de x, aqui fica 1 sobre cosseno de x. Tá certo? Cosseno de x é menor do que 1. Eu acho que é uma coisa assim. É só saber se o cosseno, se essa, acho que essa fração aqui é menor do que essa, né? Secante, deixa eu ver aqui. É o contrário. Esse aqui é 1 sobre isso aqui, o cosseno ele fica aqui assim. Tá? Acho que é entre isso aí. Tá? E aí, quando x vai para zero, isso aqui vai para zero. Isso aqui, desculpa, isso aqui vai para 1, né? Porque cosseno de zero dá 1. Isso aqui vai para 1. E aí, esse camaradinho aqui vai para 1 também. Tá bom? E aí, acaba que a gente... Né, essas duas funções, né, vão espremendo esse valor, né, como se fosse o paredão que eu falei para vocês. Né? A gente tem um intervalo, esse número aqui, ó, né, quando x está bem próximo de zero aqui, ó, essa expressão está sempre presa entre esses dois extremos. Tá? E aí, esses dois extremos estão indo para 1. Então, isso vai pegar e vai empurrar Professor, esse valor para 1. Oi? teorema do confronto, né? É o teorema do confronto, exatamente. E aí, foi o jeito que a gente, né, provou que isso aqui, essa coisa do meio aqui vai para 1. Tá? E aí, desse limite, a gente começou a usar para outras coisas, né?
fazendo várias aplicações. E aí o que eu falei para vocês é que é a essência desse limite, né? Que é o seno de uma coisa sobre a coisa com a coisa indo para zero. Tá? E não necessariamente tem que ter um x indo para zero aqui. Ó. O importante é o seguinte, é o seno de uma coisa sobre a coisa, quando essa coisa vai para zero, seja ela o que for, você pode dizer que é 1. Tá? E aí, a título de exemplo, né, eu posso fazer assim, ó, seno de x ao quadrado menos 1, né, ó, sobre x ao quadrado menos 1, né, limite disso, quando o x vai para 1, ó, isso aqui é o quê? Ó? Tá? Então, a gente tem um seno de uma coisa aqui, ó, uma coisa está dentro do seno, essa mesma coisa está dividida aqui embaixo, e quando o x vai para 1, essa coisa aqui vai para 0, né? Então, é seno de uma coisa sobre a coisa está indo para 0. Você pode ir direto e chamar isso de 1. Tá? Por quê? Porque aí entra o nosso roteirinho da aula de hoje, que eu queria falar de mudança de variáveis com vocês. Tá? O que seria mudança de variável? É você chegar aqui, por exemplo, ó, e chamar isso aqui de y, por exemplo. Y vai ser x ao quadrado menos 1. Então, você pode trocar todo esse limite que está na variável x para a variável y. Né? Então, se essa expressão você chamou de y, você tem aqui seno de y sobre y. Né? E aí você quer agora a gente tem que mudar isso aqui para y. Né? Quando o x vai para 1, isso implica que o nosso y vai estar indo para 0. Tá? Então, em termos de o y ele se movimenta tendendo, né, para esse número ali, o 0 agora. Então, aí você traz a tendência do y aqui para baixo. Tá? E esses limites eles são equivalentes, tá? Eles dão o mesmo resultado. Só que esse aqui cai exatamente na expressão do limite fundamental direto, ó, o seno da coisa sobre a coisa indo para 0, isso que vai dar 1. Né? Porque o nome da variável, tá, nesse limite, não precisa ser x, não. Poderia ser alfa aqui, ó, né? Tá? Então, o nome da variável não muda Ô, professor, mas no caso, isso também serve quando isso tende para 1? Porque você botou quando tendendo para 1 também deu 1? Não. Não, mas deu 1 porque isso aqui está indo para 0. Esse está indo para 0 e esse aqui está indo para 0. Tá? Isso aqui é o limite fundamental, ó. Tá? Seno de uma coisa sobre a coisa, e essa coisa está indo para 0. Só que para essa coisa ir para 0, né, o x aqui ele tá indo para 1. Tá? Então, esse aqui é o limite fundamental. Aqui sim tem um 0. Né, porque aqui está dizendo, ó, o seno de y sobre y está indo para 0. Mas, às vezes, você pode estar diante de um limite que dá 1, sem a variável ter que ir para 0, né? Porque para essa coisa, para o x ao quadrado menos 1 ir para 0, né, para você poder usar o limite fundamental aqui, ó, né, o x não pode ir para 0, ele está indo para 1. Então, esse processo que eu falo para vocês, o seno da coisa sobre a coisa com a coisa indo para 0, é para vocês evitarem de ficar fazendo uma substituição desnecessária. Tá? É só você já bater o olho ali e já falar que é 1. Porque o que você tem que se concentrar é nessa fração. Tá? Então, seno de uma coisa, seja lá o que for, a expressão em x, tá? Dividido pela mesma expressão, né? O que tiver dentro do seno, né? Se tiver aqui embaixo, ó, você já pensa assim, ó, isso aqui está indo para 0? Essa é a pergunta que você faz. Ah, está indo para 0. Ah, então é limite fundamental. Tá? Isso aqui está indo para 0, que está aqui dentro, né? Então, é limite fundamental, porque a gente tem seno de uma expressão dividido pela mesma expressão e essa expressão está indo para 0. Tá? Está indo para 0 como? Sei lá. Tá? O x está indo lá para o mais infinito, por exemplo. Beleza? Ou o x está indo para 7, para a raiz de 2, qualquer coisa. Qualquer coisa, para a raiz de 2, para 7, né? Para onde ele for, se ele mandar essa função para 0, isso aqui é um limite fundamental. Você pode escrever aqui e chamar de 1. Beleza? Mas se tiver só o x aqui, ó, né, seno de x sobre x, aí sim o x aqui é obrigado a ir para 0 para você estar diante do limite fundamental e escrever 1. Tá? Porque se o limite for para 7, tá, o que vai dar isso aí? Ó? Vai dar seno de 7 sobre 7. Isso aqui não é indeterminação nenhuma. Tá? É seno de 7 sobre 7. Tudo bem?
e você está com seno de uma coisa sobre a coisa quando essa coisa está indo para 7. Tá? Isso não é problema, né? Não dá 0 sobre 0. Tá bom? Então, isso aí é uma palhinha do que rolou na aula passada. E a aula está gravada lá, tá? Ela foi longa, né? Tá bem detalhadinho lá. Mas se você tiver mais alguma dúvida, você me fala, se eu conseguir esclarecer aqui, fazer um apanhado, tá bom? Como é que tá aí? Não, tudo bem. Eu tô revisando pelo livro lá também. Mas né? Eu não sei, eu queria te perguntar se vale a pena revisar aquele capítulo de função ou ir direto para o limite, porque eu li a introduçãozinha de limite, estudei ela um pouco, que é a mesma que você tinha feito aqui, só que logo em seguida não vai direto para limites e derivadas. Né? Não vai não. Ele faz a função. Funções. Olha só, o que vocês precisam saber é reconhecer os gráficos das funções, né, para poder fazer. E aí o que eu aconselho, como a prova vai ser em casa, vou dar um tempão para vocês fazerem a prova, eu sugiro vocês irem no software mesmo, entendeu? Para o aprendizado de vocês, eu sugiro que vocês não... no caso dos limites das provas, porque o que acontece? A avaliação aqui, ela não é para eu avaliar vocês, para detonar, para saber quem passa e quem não passa, entendeu? O que eu preciso dessa avaliação é saber exatamente o que vocês não estão sabendo, tá? Para eu poder corrigir isso e quem sabe no outro momento eu avaliar vocês de novo, porque a minha ideia é que todos passem bem, aprendam o negócio do curso, tá? E aí, o que é que eu sugiro? Que você use o GeoGebra, que é esse aqui, ó, tá? Ou consulte os gráficos das funções. Uai, gente, cadê meu GeoGebra? Aquele. Eu estava até estudando uns negócios nele aqui. Que é o seguinte, é você chegar... Eu vou dar um exemplo aqui para vocês aqui, ó, que às vezes você não resolve o limite porque você não sabe o gráfico da função. Então, por exemplo, eu vou fazer esse limite aqui, ó, né? Limite de... Deixa eu ver aqui. Professor, mas se você conhecer bem o domínio, você pode fazer algebricamente. Algebricamente, porque muitos limites... É porque não tem pegadinha, tá? Aqui, o problema aqui é você realmente fazendo o limite porque você conhece as funções. E o que você não conhece é isso que a gente está trabalhando, que é polinômio, aí você tem que fatorar, tem o limite no infinito lá, vocês lembram? Que é aquele do mais infinito com menos infinito, que é uma indeterminação. Por exemplo, a gente fez aquele lá que é x² mais x mais 1, né? Menos x. Vocês lembram? Que aí tem um macetinho de multiplicar pelo conjugado e tal. São essas coisas aqui que você tem que saber se livrar e tal do limite por esses macetes, né? Essas técnicas, que é justamente o que eu ensino para vocês. Mas o que eu quero que vocês aprendam essencialmente é isso aqui, é essa função, essencialmente. Tá? É saber como é que ela se comporta e como é que as outras funções se comportam. Tá? Por exemplo, um seno de x sobre x, quando x vai para 0, é você saber que isso é um 0 sobre 0, e nesse caso aqui você, né, a técnica para resolver isso é lá o confronto, tudo aquilo ali, e a gente já vai sabendo que isso aqui é 1, tá? Porque a gente já provou, já vai usar. Tá? E os outros é saber usar esses limites aqui para resolver esses outros problemas. Né? Então, olha só aqui, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Um exemplo simples, tá? Por exemplo, isso aqui, ó, quando x vai para o mais infinito, tá? Vou botar aqui, ó, do arco tangente de x menos, né, π sobre 2, ok? Isso aqui, ó. Quanto é que dá esse limite aí? Por exemplo. Alguém me fala aí? Então, é o limite. É uma fração, né? É 1 sobre o arco tangente de x menos π sobre 2, tá? Quando x vai para o mais infinito. Tá? Isso vai dar 0?
vai dar... Não. Não dá zero ainda. Não é zero. Tá? Outro. Mais alguma tentativa? Vamos lá, gente. Vai dar 1 sobre 2, professor? 1 sobre 2? Sim. Não, também não. Vamos tentando aí. E por que daria qual foi o zero, né? Eu imaginei Você imaginou o quê? quando eu imaginei que aquele número ali, quando substituísse o x, a gente podia considerar o menos π sobre 2 irrelevante, porque é um número muito grande. E como é um número 1 dividido por um número muito grande, você vai dar um número muito pequeno, então vai tender para zero, né? Mas na verdade é o contrário, tá? Ué. É o contrário, porque esse denominador está ficando muito pequeno. Porque justamente, ó. E por que eu dei esse exemplo? Porque Professor, Oi. dá menos 2 sobre π? Também não. Não dá. Vão pensando aí, gente. Continue pensando. Isso aqui, gente, é puramente saber o gráfico do arco tangente. Tá? O gráfico do arco tangente. E como é que é o gráfico do arco tangente? É um desenho. Então, essa coisa de... aquela parte inicial do livro, gente, ela é legal só para vocês estarem relembrando, né? Tendo em mente esses gráficos. Professor, Oi. arco tangente de x, quanto maior, ele mais se aproxima de π sobre 2? O gráfico é isso aí, ó. Okay. Deve ficar algo como 1 sobre π sobre 2 menos π sobre 2? Esse é o gráfico. Agora com gráfico. É isso? Repete, por favor. Fica 1 sobre 0? Fica 1 sobre 0. Não pode dividir por 0. Não pode, mas isso aí é o limite, né? O limite, tá. Isso aqui é um rascunho, tá? Esse 1 sobre 0, isso você pensa só na cabecinha de vocês, entendeu? Então vai tender para mais infinito. Só que é 1 sobre 0 como, né? Porque o 1 sobre 0 tem que ser 0 pela direita ou pela esquerda, porque isso aqui é o que vai ditar se dá mais ou menos infinito. Entenderam? Né? Então, saber como isso aqui fica pequeno, aí observe o seguinte, olha, que quando, olha só, o x está aqui, ó, isso aqui é o arco tangente dele, que é essa alturinha aqui, ó. Quando o x se desloca para a direita, o arco tangente vai aumentando, mas vai aumentando e tendendo a π sobre 2 com valores menores, abaixo, tá? É como se fosse assim, ó, o arco tangente de x é como se ele fosse para π sobre 2 pela esquerda, com valores menores. Né? Isso aqui quando o x vai para o mais infinito. Tá? Então, isso aqui é uma análise puramente gráfica. Tá? Não tem nada a ver com saber limite, não saber. Né? Se você teve a compreensão de limite, a compreensão gráfica do limite, né? Você analisa o gráfico do arco tangente. E é por isso que eu vou estar agora, né, inserindo essas funções diferentes para vocês estarem se familiarizando com essas funções. Tá? Então, o arco tangente é um gráfico assim, ó. E aí, quando a gente vai muito para a direita, a imagem vai aumentando e tendendo a π sobre 2 com valores menores. Ó. Então, isso aqui, gente, tende a π sobre 2 com valor menor do que π sobre 2. Né, abaixo. Se você tira π sobre 2 dele, isso aqui vai tender para zero, só que negativo, né? Porque eu estou de uma coisa menor, eu estou tirando uma coisa que é maior, que é o π sobre 2. Ó, tá? Então, esse denominador aqui, ó, ele vai para zero, só que pela esquerda. Tá? Né? Então, o 1 está fixo no numerador, o denominador está ficando pequeno, negativo. Né? Então, isso aqui vai dar o quê? Vai ficar grande e negativo. Então, a resposta é menos infinito. Beleza? E aí, né, o que eu sugiro para vocês é vocês estarem, né, pegarem o GeoGebra, tá? E estarem olhando, ou no GeoGebra, ou no livro mesmo, né? Porque vocês têm que reconhecer as funções, ó. Arco tangente. Professor, perdão, tem uma dúvida. Aí, ó, o arco tangente, ó. Tá vendo? Esse é o gráfico do arco tangente, ó. É um Szinho deitado ali, ó, né? Tipo, e aí se você coloca aqui, ó, o y igual a π sobre 2, ó, ele vai desenhar para você essa assíntota horizontal que a gente fala, tá?
né? Aí também y igual a menos π sobre 2, ó, que é a de baixo, né? Essa de baixo aqui, ó. Tá? E aí tá o gráfico aí. Beleza? Então essa análise gráfica aqui, esse limite é puramente gráfico, né? Esse aqui que a gente, né, acabou de analisar. Então é uma coisa puramente gráfica mesmo. Beleza? Então eu vou estar colocando vários exemplos para vocês de limites que não precisa de macete, de técnica, de nada. São limites que você deduz simplesmente por conhecer os gráficos das funções. Tá? Alguém tinha uma pergunta aí? Como é que é? Eu tenho. Pode Seria, por ser um número menor do que π sobre 2, aí seria como se fosse 1 dividido por 0, por menos 0, um número muito pequeno? Seria tipo isso? Seria tipo isso. Exatamente. Ah, e por isso ficou negativo, porque seria... Esse número, ó, isso aqui está cada vez mais próximo do π sobre 2, né? É como se você estivesse tendo na π sobre 2, ó. E ao mesmo tempo você está tirando π sobre 2. Então essa diferença, né? É só você ir aqui E essa, olha só, o que é legal aqui é que essa diferença dá pra gente ver, ó. Essa distânciazinha aqui, ó. Vocês estão vendo? Essa distânciazinha aqui é o contrário, né? Isso aqui é π sobre 2, que é a altura maior, menos o arco tangente. Então é menos essa distância aqui, ó. É esse comprimento desse segmentozinho aqui, só que com valor negativo, né? Entenderam? É 1 dividido por isso aqui, ó. E está diminuindo, ó, a diferença, que é a diferença entre eles, ó. Essa diferença vai diminuindo, diminuindo, e ela vai para zero. Só que ela vai para zero com valor negativo. Aí fica 1 dividido por um denominador bem pequeno. Aí vai dar uma fração grande. Tipo, é 1 dividido por 0, menos 0,00000, um monte de 0 lá, sei lá, 7, 8. E quanto menor o denominador, maior vai ser. Maior a fração, exatamente. Entendi, obrigado. Entendeu? E aproveitando aí já essas frações aí que a gente caiu nesse exemplo, eu vou aproveitar a oportunidade para estar falando o seguinte, ó, limite quando o x vai para o mais ou menos infinito de um polinômio sobre o outro, tá? Para vocês entenderem aí, ó. Tá? Vamos num exemplo concreto. Limite de 3x ao cubo mais 7x menos 2. Tá? Dividido por x ao cubo menos 5x quadrado mais 11. Quando o x vai para o mais infinito. Beleza? Quanto é que dá isso aí, gente? Alguém já... Isso daí dá mais infinito, né? Não. Não? Não. Ué. Só multiplicar em cima e embaixo por 1 sobre x ao cubo. O x ao cubo, ou dividir, né? A gente pode dividir Isso. em cima e embaixo por x ao cubo. A resposta é 3, que é esse camaradinho aqui, ó. Tá? E é isso que eu quero que vocês aprendam direto. É aquela coisa. Peraí, o limite disso tudo aí é 3? Disso tudo aí é 3. Caraca, eu nunca esperaria 3. Nossa, É surpreendente, né? Mas é 3. Essas coisas, esses dois vão crescendo pra caramba, mas o quociente entre eles vai para 3, tá? E é isso que eu quero que vocês peguem, que é o seguinte, que é esse conhecimento macetoso, tá? Dá a resposta rápida, mas além disso é ter uma justificativa, né? Fala assim, olha, vai dar 3 porque os polinômios, qualquer polinômio, quando o x é grande, tá? Aí sim, aqui não vale para quando o x vai para 7, para 12, para essas coisas não. Quando o x explode, né, para o mais ou para o menos infinito, os polinômios eles começam a se parecer, de certa forma, com o termo de maior grau. É como se você abandonasse essa parte aqui, ó, dele. Tá? Professor, repete o que você acabou de falar. Os polinômios, para valores distantes da origem, eles se comportam, eles começam a ficar parecidos com a parte de maior grau. Tá? E por que isso? É uma conta extremamente boba, que é essa daqui, ó. Tá? Eu vou pegar esse polinômio, independente dele ali, ó, dele estar envolvido nesse limite, eu vou destacar ele para cá, ó. Eu vou colocar esse x ao cubo em evidência aqui, ó, tá? Eu posso escrever esse polinômio assim, ó, x ao cubo
tá? Que multiplica o que? 3 mais 7 sobre x ao quadrado, tá bom? Menos 2 sobre x ao cubo, tá? Que é, eu puxei o x ao cubo para cá, tá? E aí, se você multiplicar aqui, ó, fizer o chuveirinho aqui, você volta a ser esse polinômio ali, ó. E por que eu fiz isso? Porque eu quero justamente eliminar essas partes aqui, ó. Tá? Porque como eu coloquei a maior potência em evidência, o que tem menor potência vai aparecer x no denominador aqui, ó. Né? Aparece x no denominador. E o que é legal é o seguinte, esse mesmo polinômio visto dessa forma, né, com o x grande, né, a gente compreende o que eu vou afirmar agora. Porque eu acredito que agora é mais palpável para vocês acreditarem o seguinte, ó, que se o x for muito grande, gente, isso aqui começa a ficar insignificante, ó, isso aqui fica pequeno, né? Tende para zero, muito pequeno. E quanto maior o x, menor são essas fraçõezinhas aqui, ó, elas ficam próximas de zero. E somadas, isso aqui tudo fica uma coisa muito pequena e começa a ficar insignificante. Então, esse polinômio ele começa a se parecer, então eu vou tirar o símbolo de igualdade, vocês concordam? Porque esse parêntese todo, ele começa a se aproximar de 3, ó, na verdade. Né? Porque essa parte fica insignificante com esse x no denominador. Então, esse parêntese inteiro, ele começa a se parecer, ficar próximo de 3. E aí, essa expressão toda, ela começa a se parecer com 3x ao cubo, ó. Entenderam? Né? Os valores ficam próximos, né? Ficam próximos, tá? Então é como se fosse o seguinte, a gente chama isso aqui de comportamento assintótico, tá? Então, esse polinômio, para valores grandes de x, ele começa a se parecer com o gráfico dessa função, tá? Distante da origem, né? Longe da origem, ele se parece com o gráfico de 3x ao cubo. E essa continha que a gente fez aqui, gente, ela vale para qualquer polinômio. Você coloca a maior potência em evidência, né? As potências menores vai obrigar, na hora que você coloca em evidência, a aparecer x no denominador né, das demais potências. E aí, no fundo, é dizer que é o seguinte, quando o x for grande, esses pedaços aqui todos vão para zero. O que vai sobrar é justamente o número que estava multiplicando a nossa maior potência. Tá? Você pode explicar ali embaixo por que aquele 5x² mais 11 você eliminou ele? Usando essa mesma coisa aqui, ó. Eu vou fazer agora a conta do limite, né? Eu vou resolver efetivamente aquele limite para vocês ali, ó, que é assim, ó. O 3x ao cubo mais 7x menos 2, que é o que está lá no exercício, né? Eu nem vou botar o limite aqui, que eu vou x ao cubo menos 5x² mais 11. Tá bom? Eu não vou deixar exatamente esse cara aqui, eu vou colocar um 2 aqui, só para vocês entenderem que a resposta vai dar 3 meios, que é exatamente essa fração aqui é o limite, tá? 3 sobre 2. Isso porque tem o mesmo grau, viu? Vocês vão ver aí, ó. Vou botar um 2 aqui, ó, só para vocês entenderem que é esses dois caras que estão mandando tudo. E estão mandando porque o x está indo para o infinito, ele está explodindo. Tá? Vamos lá. Então, essa mesma fração, se você coloca o x ao cubo em evidência lá em cima, ó, ou, se você preferir, divide em cima e embaixo por x ao cubo. Tá? Eu prefiro colocar em evidência só para vocês entenderem essa parte aqui. Ó. Que essa parte aqui, ó, coloco o x ao cubo em evidência. Vai ficar 3 mais 7 sobre x² menos 2 sobre x ao cubo. E o denominador fica x ao cubo. 2 menos 5 sobre x mais 11 sobre x ao cubo. Tudo bem, gente? Não fiz nada, só troquei 6 por meia dúzia aí. Tá? Eu peguei a fração de polinômio e escrevi assim. Tá? Isso aqui é zero? Isso aqui é zero? Não, não é zero. Eu posso exatamente cancelar. Tá bom? Isso aí vai ser igual ao quê? Ó? Bem, eu não vou repetir e reescrever isso tudo. Isso aqui cancelou mesmo, tá, gente? Sumiu. Né, que eu posso cancelar. E aí, ou seja, essa fração de polinômio é exatamente essa fração desses dois parênteses aí, ó.
Só que aqui, gente, o que é que acontece quando o x é muito grande, quando o x explode? E tanto faz ele ir para o mais ou para o menos infinito, né? Professor, Oi? tinha aquele 2 ali. Oi? Não, eu coloquei agora. Ah, tá. Só para exemplificar, é porque se eu deixasse só o 3 lá em cima, né, vocês não iriam sacar que o que tiver aqui também vai estar aqui na resposta. Tá? Então é essa fração aqui que domina, né, o coeficiente do grau maior aqui e o coeficiente do grau maior lá em cima. Tá? Então nesse caso aqui, ó, esse carinha aqui vai para zero, né, isso aqui vai para zero, né, porque o denominador está explodindo, está mandando as frações para zero. Então, essa fração, ela vai tender o quê? Ó, né? Quando o x está explodindo. Ó. Isso aqui fica insignificante, essas partes aqui, vai tender para 3 sobre 2, ó, 3 meios. Entendeu? Que é exatamente esses coeficientes aqui, ó, o termo de maior grau. Beleza? E aí, no geral, né, e não mudaria nada se tivesse um 7 aqui, ó, e um 7 aqui. Né, a gente iria colocar o x a 7 em evidência aqui, e ele ia sumir do mesmo jeito, ia ser cancelado aqui, ia sobrar a x aqui, a sexta, entendeu? Ia aumentar só esses graus aqui, ó, mas isso aqui tudo ia para zero, e o limite ia continuar dando 3 meios. Tá? Então, resumindo o resumo da ópera aqui, gente, qualquer limite que eu escreva aqui, ó, por exemplo, assim, ó, uma potência aqui, ó, an x elevado a n mais, né, an menos 1, x elevado a n menos 1, um polinômio aqui em cima de grau n, tá? Mais a1x mais a0, ó, dividido por um outro polinômio de mesmo grau, por exemplo, um bn, né, x elevado a n mais um bn menos 1 x a n menos 1 mais, tá, um b1x mais um b0, qualquer polinômio dessa forma, quando o x vai, e aqui tanto faz ser mais infinito quanto menos infinito, esse limite aqui vai dar o quê? Ó? Vai dar an sobre bn. Tá? Essa é a resposta. Tá? E por que dá isso? Porque se faria esse truque, ó, dividiria em cima e embaixo por x elevado a n, né, que no fundo é fazer isso mesmo, né, divide aqui, ó, por x elevado a n o numerador e divide o denominador por x elevado a n. Né? O que é que vai acontecer? Ó? O numerador dessa fração aqui, ó, acho que cabe aqui, ó, né, limite quando o x tende a mais ou menos infinito. Se você divide aqui, ó, ou coloca em evidência para cortar com o de baixo, né, o numerador, o final do numerador vai ser assim, ó, o an vai ficar sozinho, mais aqui vai sobrar uma potência no denominador, vai ficar an menos 1 sobre x mais an menos 2 sobre x quadrado. Acho que tem o microfone ligado aí, hein? Mais até o a0 sobre x elevado a n. Aqui é a mesma coisa, ó, bn mais bn menos 1 sobre x, mais até a gente chegar aqui no b0 sobre x elevado a n. Tá? E aí, como o x está explodindo, né, essas coisinhas aqui, ó, isso aqui vai tudo para zero. Né, tudo para zero. E aí você consegue ver essas coisas diminuindo, né, e a fração, a divisão se aproximando exatamente dessas duas constantes ali, ó, an sobre bn. Tá? Então, isso aí é o raciocínio geral da coisa. Tá? Isso quando os polinômios são de mesmo grau. Tá? E agora o que acontece? Se o grau do denominador for maior do que o de cima, gente, aí o denominador manda a fração para zero. Vou fazer um exemplo numérico com vocês aqui. Ó. Por exemplo, limite de 3x ao cubo, né, menos 3x mais 1. Tá? E aqui embaixo eu vou colocar assim, ó, 2x à quarta mais x menos 5. Tá? Quando o x vai para o mais infinito, por exemplo. Quanto é que dá? A resposta disso é zero. Tá? E por que dá zero? Porque o grau do denominador é maior do que o numerador. Aí ele ganha, ele cresce muito mais rápido do que o numerador e manda a fração para zero. E como é que a gente vê isso?
né? A gente vê isso fazendo aquela continha, né? Nesse caso aqui, ó, eu vou colocar o x à quarta em evidência, por exemplo, né? Que é a maior potência né? Aliás, aqui em cima eu coloco x ao cubo em evidência. Eu vou fazer assim, ó, em cima lá eu coloco x ao cubo em evidência, tá? Colocando x ao cubo fica 3 menos 3 sobre x quadrado mais 1 sobre x ao cubo, tá? O numerador. E aqui eu coloco a maior potência, que é x à quarta em evidência, vai ficar 2 mais 1 sobre x ao cubo menos 5 sobre x à quarta. Tá? E aí quando o x está explodindo, né? O x está explodindo aqui, ó. E aí o que acontece, gente? Olha só, isso aqui a gente já sabe que vai para zero, né? Essas coisas vão ficar pequenininhas. Isso aqui vai para 3 meios, né? Esses parênteses todos, então esse simbolo todo aqui, ó, ele está indo para 3 meios, que é a fração. Só que aqui não dá para cortar, ó. Quando a gente corta isso aqui, ó, sobra um no denominador. Então, de certa forma, essa fração, gente, essa coisa toda, né, aí sobrou um x aqui embaixo, né? Ela está começando a ficar parecida com essa expressão, ó, com 3 sobre 2, que é para onde isso tudo está indo, essa parte, só que sobrou um x no denominador, né? Então, se essa fração começa a se parecer com essa função, ó, né, essa função aqui, quando o x está crescendo, ó, como sobrou um x no denominador, isso aqui vai para zero, né? Que o x está explodindo no denominador, tá? Então, essa coisa de ter o grau, né? Então, nessa conta aqui em geral, o grau do denominador ser maior do que o numerador, na hora que a gente faz esse corte aqui, sobra x embaixo. E já é o suficiente para mandar essa fração para zero. Tá? Né? Isso aqui tudo para zero. Beleza? Então, e o contrário, né? Se o numerador fosse maior do que o denominador, aí o numerador ganha. Aí a expressão vai explodir. Então, se aqui tivesse um 3, por exemplo, e aqui tivesse um 4, né, a gente ia cortar, e aí a fração, isso aqui tudo ia começar a se parecer com 3x sobre 2, ó, né? Ia sobrar um x em cima. E aí, quando o x vai para o mais infinito, isso aqui vai para onde? Né? Isso aqui vai para o mais infinito. Né? Se fosse menos infinito, ele é para o menos infinito. Tá bom? Então, o resumo da ópera é o quê? O resumo da ópera é: se a gente tem, aí é o limite aqui, né? Quando o x está indo lá para o mais ou para o menos infinito. Se a gente tem a n, x elevado a n, o mesmo grau, bn, né, x elevado a n, mais, aqui, ó, mais, até a zero, né, aqui mais, até um b0, se tiver o mesmo grau, a resposta é essa fração aqui, ó, é a n sobre bn, e a justificativa é isso, coloca em evidência, ou divide de cima e embaixo por x a n, tá? Se o grau de baixo, inclusive é legal eu botar assim, ó, vou botar um m aqui, ó, tá? Que aí eu já escrevo tudo aqui, ó. Né? Então, o grau de baixo é diferente, é um m que tem embaixo e em cima é n. Então, o que é que dá isso aqui, ó? Isso aí vai dar an sobre bm, né, quando o n for igual a m, né, que aí as potências são iguais, tá? Se esse cara, né, se o m for maior do que n, que é o grau do denominador maior do que o numerador, isso dá zero, o limite é zero, tá? Se o numerador, o grau do numerador é maior do que o do denominador, né, se esse grau aqui é maior do que esse, aí isso aí vai explodir. E aí vai dar o limite, ó. Aí, por que eu vou escrever isso aqui, ó? Eu vou escrever que é o limite dessa função, ó, do an x elevado a n menos m. A gente vai ter que estudar essa diferença aqui, ó, porque a resposta vai depender do mais, do menos, do sinal desse a aqui. Eu vou dar um exemplo concreto para vocês. Então, a gente tem que ver a resposta aqui, tá? Ver o sinal para onde o x está indo, se é mais ou menos, que aí isso vai interferir na resposta.
Mas é bobeira, tá? Essa análise final ali, ó. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. E exemplo simples, tá? Para a gente ser breve. Vou colocar aqui, ó, de menos 2x elevado a, vou colocar a 7 mais x mais 1, tá? Dividido por 3x elevado a 4, tá? Menos x mais 2x. X ao quadrado mais 2x mais 1. Tá bom? Quando o x vai para o menos infinito. Tá? Quanto é que dá isso aí? Aí é aquela coisa, grau do numerador, né, é maior do que o denominador, você sabe que isso aqui vai explodir. Né? Acabou. Isso você já sabe. Na verdade, isso aqui é bom escrever que já explode, né? Isso aqui já explode. A gente só tem que saber, né, o que é que vai dar aqui, ó. Se é mais ou menos infinito, tá? E o que vai dizer é esse jogo todo de sinal aí, ó. Tá? Porque aqui, de certa forma, e de forma geral, tá, gente? De forma geral, o que é que a gente faz? A gente abandona os termos de menor grau. Você pode apagar isso aqui, ó. Abandonar isso aí, ó. Em vez de estudar essas duas frações, essa fração, né? Você estuda isso aqui, ó. Menos 2x a 7 sobre 3x a quarta, quando o x vai para o menos infinito. Então, sempre que tiver um polinômio sobre o outro, você abandona os termos de menor grau. E analisa isso aqui, ó. Tá? Isso aqui, aí você vai cortar aqui, ó, vai dar limite, né, de menos 2 de x ao cubo sobre 3, ó. Né? Quando o x vai para o menos infinito. E agora vai dar o que isso aí, ó? Bem, isso aqui vai explodir. Mas é aquela, ó, menos infinito elevado ao cubo, isso fica grande e negativo. Grande e negativo. Com esse vezes menos 2, ficar grande, aí menos com menos dá mais. Vai dar positivo, então vai dar mais infinito. Tá bom? E se fosse uma unidade a menos aqui, se fosse um cubo aqui, ó, já ia dar menos infinito. Né? Porque a diferença ia ser o número par. Aqui ia ser o número par. E mesmo x indo para o menos infinito, x elevado ao número par, ele estaria explodindo, mas só que com mais infinito. Né? Com valor positivo. Professor, é uma pergunta que você já respondeu, mas eu não lembro. Mas assim, quando a fração, no caso, ela tende para algo muito grande, algo muito pequeno, ela está explodindo, mas isso funciona no caso do denominador e do numerador serem grandes ou pequenos, assim? No caso de polinômios. Tá? Explodir é quando a coisa cresce junto com o x. Tá? Tipo as parábolas, né? Uma exponencial, por exemplo, a gente está estudando limite de... Vou dar um exemplo aqui de 2 elevado a x menos 1. Tá? Deixa eu ver. Não, porque o x não vai estar explodindo. Não, esse exemplo aqui não funciona, não. Deixa eu ver. Uma expressão que... É uma expressão que explode, né? É limite de 2 elevado a x sobre x elevado a 7, por exemplo. Limite disso aí quando x vai para o mais infinito. Tá? E aí quanto é que dá essa coisa aí, né? Bem, a gente vai aprender depois, não por agora, tá? E aí a prova é exatamente isso, né? De que as exponenciais, elas ganham das polinomiais, tá? Então isso aqui vai explodir, ó. A gente sabe que quando x cresce, essas duas funções ficam grandes, né? Isso aqui vai para o mais infinito, isso aqui vai para o mais infinito. Então é uma análise que a gente não dá para saber que grande sobre grande, né? Não dá para prever o que dá. Só que nesse caso quem ganha é o numerador. É o numerador que faz a fração explodir. Se o denominador crescesse mais rápido, ele ia mandar a fração para zero. Tá? E se a disputa fosse ali, né, tete a tete ali, ninguém ganhasse, iria para o número ali, era para 7, para raiz de 11, sei lá, qualquer coisa maluca aí. Responde isso, tua pergunta? Mas quando que ela tende para o menos infinito? Quando ela quando que ela explode, no caso. Quando que ela explode? Essa aqui explodiu, ó. Essa daqui explodiu. Você viu porque o grau do numerador é maior do que o grau do denominador. Não, no caso pro menos infinito.
Ah, para o menos infinito, eu vou dar um exemplo aqui para você, porque isso depende da diferença aqui, ó, desses dois carinhas. Essa diferença aqui deu 3, ó, né? Se desse 4, aí analisa comigo aqui, ó, limite quando x vai para o menos infinito, de menos 2, x à quarta, e o x está indo para o menos infinito. Então, o x é o quê? Ele é grande e negativo. Uma coisa grande negativa elevada à quarta vai ficar grande positiva, isso aqui, ó, né? Esse pedaço aqui, ó. Então, um número muito grande positivo vezes menos 2, menos 2 terços, vai continuar grande, só que é mais com menos dá menos. Aí iria para o menos infinito. Entendeu? Sim, deu para entender. Então, eu vou dar dois exemplos aqui para você aqui agora. Vou fazer aqui, ó, limite de... Eu vou pegar aqui Então, no caso, se depende, assim, para ir para o mais ou para o menos infinito, depende exclusivamente do numerador, e o único jeito de ir para tender, assim, para zero, e para o zero seria dependeria do denominador, no caso. Do denominador, isso. O grau dele ser maior do que o numerador. E quando eles têm o mesmo grau, aí dá os coeficientes dos termos de maior grau dos polinômios ali, né? Então, deixa eu ver aqui, ó. Olha só esse aqui, ó. Esse aqui vai dar... Eu vou colocar aqui, ó, 2x à quinta mais x mais 1. Tá? Isso aqui não interessa. E aqui eu vou colocar, olha só, eu quero que isso aqui exploda para onde que você quer aqui, ó? Você quer menos infinito? Pode ser. Quando o x vai para onde? Seria para o menos infinito, no caso. O menos infinito. E aí o que acontece? Vou botar aqui menos x menos 7. Tá? É até bom vocês me verem montando o exercício, que aí, né, a gente tem controle de tudo. Né? Para a resposta dar menos infinito, o que acontece? Isso aqui a gente pode abandonar. Por que a gente pode abandonar? Porque a gente pode dividir tudo por x à quinta, por exemplo, e destruir essas partes, mandar os termos de menor grau para zero. Eu posso estar até mostrando de novo isso para vocês. Então, vamos lá. Eu quero que exploda. Então, eu vou colocar uma coisa menor. Então, a gente tem a opção de colocar 1, 2, 3 e 4 aqui, ó. Tá? Bem, se eu coloco... escolhe um expoente aqui, ó, que você queira aqui. 4. O 4. Tá? O 4. Então, olha só. O que está dando aqui, então? A diferença aqui está dando 1. Então, quando a gente abandonar isso aqui, ó, esses dois polinômios, eles vão se parecer, essa fração de polinômios, ela vai se parecer com 2x à quinta, né? Eu peguei o termo de maior grau de cima e o maior grau de baixo com x à quarta. Né? Essa fração toda vai começar a se parecer com isso aqui, ó. Tá? E aí, o que acontece? Quando a gente corta isso aqui, ó, ela começa a se parecer com 2x, tá? E aí, quando o x está indo para o menos infinito, né, isso aqui está indo para o menos infinito. Né? Isso aqui vai para o menos infinito vezes 2. E aí, por exemplo, se o x estivesse indo para o mais infinito, a gente teria que mudar o sinal para poder dar menos aqui. Ó. Aí eu teria que botar um menos aqui, ó, aqui em cima ou aqui embaixo. Né? E aí a gente iria controlar essa resposta para bater, ó, com um menos aqui. Ó. Tá bom? Então, nesse caso, a resposta, isso aqui está tudo montadinho, a resposta está dando certo. Tá? Então, isso aqui realmente vai para o menos infinito agora, quando x vai para o menos infinito. Tudo bem, eu entendi. Valeu, entendeu? professor. E, gente, alguma dúvida sobre eliminar os termos de menor grau? Senão, já explico aqui de novo isso aqui. Ó. Né? Essa eliminação do termo de menor grau, justamente por isso. Por x à quinta, vou fazer mais essa vez aqui, ó. X à quarta, né, menos x menos 7, é o que estava escrito lá em cima. Isso aqui, ó, se a gente coloca o x à quinta em evidência aqui, ó, o x à quinta, vai ficar 2 mais 1 sobre x à quarta mais 1 sobre x à quinta. Está vendo? Né? Isso aqui vai sumir, ó. E esse 2, ele vai acabar voltando para, né, multiplicar de novo esse camarada aqui. Ó. Porque quem acaba sobrando, quando a gente coloca o 2x à quinta em evidência, é o próprio, é só o coeficiente dele. Põe o x à quarta em evidência aqui, ó, x à quarta vai ficar 1 menos 1 sobre x ao cubo, né? Menos 7 sobre x à quarta. Tá bom?
E aí, ó, isso aqui vai para zero. É isso aqui que é eliminar os termos de menor grau, gente, ó. Tá? Que aí essa fração, ela começa a se parecer com quem, ó? Com 2 vezes x à quinta, que é o termo de maior grau, e com 1 vezes x à quarta, que é o termo de maior grau. Então, de certa forma, a gente, né, como o x está explodindo, a gente pode eliminar os termos de menor grau e trabalhar só com a fração de maior grau. Tá? Então, você elimina lá, né? Deixa eu ver se tem um exercício no livrinho aqui, porque aí a gente já deve ter aqui, né? Ô, professor, quando o denominador, no caso, é maior e tende ao mais infinito, isso seria infinito também? Não, tanto ao mais infinito quanto ao menos, a fração vai para zero. E aí depende de para onde o x está indo. Isso com o grau do denominador maior, né? Porque aí a fração ela vai para zero e para nós não interessa saber como ela está indo para zero, se é pela direita ou pela esquerda e tal. Quando o numerador, o grau é maior que o do denominador, aí essa fração ela vai explodir, né? Mas a gente não escreve só de que ela vai para o infinito. Nesse caso... Até quando ela tá ficando, quando o denominador está ficando muito pequeno, assim? Não, mas nesse caso o denominador não está ficando pequeno, não. Não, eu estou perguntando, no caso do denominador está ficando muito pequeno, isso também vai para zero? Não, porque nesse caso aqui o denominador não fica pequeno. Mas pode acontecer a gente estar diante de uma expressão 0 sobre 0, tá? E o limite ser 0. Beleza? O exemplo disso é aquele limite, o limite de... É um exemplo disso, ó, limite do... A gente fez isso aqui, ó, cosseno de x menos 1 sobre x, ó, quando x vai para 0. Tá? Né? O denominador está ficando pequeno, né? O numerador está ficando pequeno, porque cosseno de 0 dá 1, menos 1 dá 0. Então, aqui está indo para 0 e aqui está indo para 0. É 0 sobre 0. Mas, nesse caso, esse limite é 0. Beleza? Tudo bem. Né? É um caso de 0... Eu não achei aqui, acabei me perdendo no livro aqui, não vi os exemplos assim. Já pra gente, eu ir mostrando assim, riscando para vocês, né? Deixa eu ver. Mais alguma dúvida, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Página 109. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Achei no livro aqui. Deixa eu pegar o livrão aqui. Nossa, esse livro é grande demais. Tá? Então, o limite no infinito, né? Quando o x está explodindo, ele quer saber para onde vai. Olha o arco tangente aqui, ó. Tá vendo? Arco tangente, quando o x vai para o menos infinito, né? O gráfico desce, né? Ele desce assim e vai lá para o menos π sobre 2. Quando vai... É porque esse aqui é o jeito dele escrever arco tangente, né? Ele coloca menos 1 como se fosse a inversa da tangente. Mas isso aqui não é 1 sobre tangente, não. Tá? É a anotação do livro aqui, ó. Aí o gráficozinho tá aqui, né? Ó. Tá? Que aí para a direita, o arco tangente sobe para 1. Para a esquerda, ele desce sobe para π sobre 2. Aqui ele desce para menos π sobre 2. Né? Deixa eu ver as frações de... Ó, os polinômios aqui, Professor, desculpa te interromper. Nada. É uma pergunta que eu não sei se mais alguém tá tendo essa dúvida, mas assim... Sobre o livro, você acha que... Eu tinha te feito essa pergunta agora há pouco, mas isso em específico eu não te perguntei. Que é o seguinte, no caso, então, você acha que eu deveria... porque assim, eu fiz os testes de verificação, aí o senhor tinha dito bem assim que caso tivesse tudo bem, dava para partir para os limites e ok. Mas assim, eu deveria considerar em fazer essa parte inicial de funções, ou eu poderia pular isso daí direto, assim? Para limites e derivadas lá e ignorar essa parte do livro que mostra a função. Olha, eu na minha opinião, né, se você tiver tempo, né, e puder e tal, não sei se você trabalha, mas se puder revisar aquilo ali e aprender aquilo, principalmente do ponto de vista gráfico, né, saber, porque o que é que vocês precisam? Vocês precisam pegar uma função, né, e saber desenhar o gráfico dela. Por exemplo, 2 elevado a... fazer esse rascunho na mente de vocês. Tá? Então, não conhecer o gráfico das funções básicas, por exemplo, a título de exemplo, ó,
como é que é o gráfico da raiz cúbica de x? Vocês sabem de cabeça? Assim, ó, raiz cúbica de x, como é que é o gráfico? Né? Então, se por acaso, nesse momento, o gráfico não veio na cabeça de vocês, na tua cabeça, assim, tchum, aí você precisa ir lá estudar os gráficos das funções. Tá? Não só estudar os gráficos, como também você precisa saber manipular esses gráficos, né? Pegar um gráfico, botar ele para cima, botar para baixo, botar para a esquerda, botar para a direita, dar uma sanfonada nele assim, sanfonar assim, tá? Até porque o que acontece, se você sabe isso mesmo assim a fundo e conhecer bem as funções trigonométricas, né? Quando vocês forem estudar equações de ondas, por exemplo, o seno e cosseno, para você entender os períodos dessas funções e você manipula ela do jeito que você quiser, entendeu? Você pode criar uma onda do jeito que você quiser lá. Uma senoide, entendeu? Você fala assim, ela está passando aqui e agora eu quero encurtar ela um pouquinho aqui, ó. O que é que eu faço, entendeu? Eu quero aumentar, eu quero subir a onda. Então, essa manipulação você vai fazer com naturalidade. E aí a tua mente já vai estar pensando em outra coisa. Você não vai sequer perder tempo em fazer, nossa, o que é que está acontecendo aqui? Você entende? Então, é um conhecimentozinho que realmente vocês têm que deixar ele para trás agora. E eu acredito que o momento é agora. Entendeu? Porque imagina vocês lá no quarto período tendo que, para resolver um problema ou compreender um comentário que o professor fez em sala, tendo que ir lá revisar essas funções, exceto que, né, eu faço isso até hoje, né? Esqueceu, né, tá com dúvida, vai lá e estuda, né? Não fica tentando aprender com dúvida. E é por isso que eu sempre insisto com vocês, né? Me perguntem, sabe? Não deixa passar nada, gente. Pergunta. Mas eu acho que esse é o momento de dar essa revisada aí nesse básico aí. E aproveitar que eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês, né? Está totalmente disponível, grava um vídeo para quem quiser, tá? Então, é aproveitar a oportunidade, que eu acho que é agora, tá? O momento é agora. Porque depois, vocês vão estudar outras coisas, né? Já vão estar lá integral, já estudando a integral, né, mais simples, a integral dupla, tripla, entendeu? Integrando campos, fazendo integral de linhas, vocês entendem? Lá na frente vocês já tem que estar pensando em outras coisas, já estudando lá as equações de Maxwell, né, estudando gradiente, campos vetoriais e tal, e aí ter que ir lá no cálculo 1, revisar, porque, então já faz isso agora e ultrapassa aí. Se tiver tempo, faça mesmo, gente, sabe, acaba que vai ser muito lucrativo para vocês, tá bom? Mas dá para seguir um curso, né, sem essa leitura inicial? Dá, mas você vai ficar se arrastando, entendeu? Vai ser aquele que você vai se arrastar. Professor, é porque eu tô compensando. Eu tô com uma plataforma digital aqui que eu comprei, tô revisando literalmente toda a matemática do ensino médio. Daí o que acontece, né? De manhã, de 9 até as 11, de 9 até meio-dia, eu reviso a matemática do ensino médio, faço exercício, leio. Só que daí, tipo, eu comecei a estudar literalmente da adição e subtração, agora eu tô entrando lá em logaritmo, daí eu tô vendo todo o conteúdo, só que o prazo para mim terminar isso aí vai ser, tipo, lá no final do ano, assim. Aí eu só vou, e tem algumas funções que eu só tô entrando daqui um mês. Aí eu tô meio confuso, assim, se eu vejo isso agora, se eu reviso a base, eu tô confuso. Não, por agora, tanto para o cálculo quanto lá para a física, né, o que você precisa são as operações básicas. As operações que eu falo de básica é saber operar as funções. É o log, né, você sabe as propriedades de log, potenciação, exponenciação, radiciação, né, para fazer conta certa, não errar bobeira, e saber, e ter um conhecimento dos gráficos das funções, e principalmente as trigonométricas, né? Você saber lá como é que é bem o seno, para onde o seno vai, né? Para você não escrever coisa do tipo assim, de que sei lá, seno de π sobre 2 é 0, confundir um seno com cosseno, entendeu? Essas coisas assim. A tangente também, né? E reconhecer as inversas dessas funções, arco-seno, arco-tangente. E saber fazer a manipulação gráfica, tá? E o legal, cara, hoje é usar esses softwares aqui, ó, pra você brincar com gráfico, entendeu? É dar exemplos. O que é legal é você criar exercício mesmo, entendeu? Criar uns exemplos.
eu fiz um teste uma vez, né, sobre cálculo 1, e aí nesse teste eu pedia, e eu posso estar até passando para vocês, que era justamente, em vez de eu passar exercício para a pessoa resolver, eu passava um manual de como eu criava os exercícios, entendeu? Como se a pessoa, né, tivesse ali construindo. E para criar um exercício, você tem que saber mesmo, igual a gente fez ali, né? Eu falo, olha, eu quero que a resposta seja tal. E aí, nessa construção, cara, você aprende muita coisa, né? Você elaborando os problemas. Eu vou planejar para vocês essas coisas que é dar exemplos de funções, entendeu? Por exemplo, dê exemplo de uma função que... E se eu desse eu vou dar um exemplo, né, de uma situação dessa aqui, tá? Então, se eu pedisse para vocês assim, dê exemplo de uma função que o limite, tá, da função f de x, quando o x tende a mais infinito, é igual a 1, tá? O limite de f de x, quando x tende a menos infinito, é igual a 0. Tá? Pronto, uma função dessa aqui, ó. Você criar aí, tá? Um exemplo de uma situação dessa. E aí você cria e... né? Ou então... Deixa eu ver uma função aqui, ó. Isso aqui é uma situação A, ó, você imaginar. E aí você imagina o gráfico, né, ou a coisa que você quer lá, e aí você tem que montar as funções, e lá, né, usar as funções que você conhece para poder fazer acontecer o que você quer que aconteça. Né? Uma situação B aqui, por exemplo, né, exemplo de uma função de limite, ó, de limite quando x tende a 1 pela direita, da f de x é igual a mais infinito, ó, e o limite de f de x quando x tende a 1 pela esquerda é 0, por exemplo. Ok? Entendeu? Então, se você monta isso aqui, ó, usando, né, limite e tal, o gráfico você consegue desenhar. O interessante é você dar exemplos mesmo, né? Ir lá e dar exemplo da função. Fala assim, professor, eu pensei no gráfico assim, né? Bem, aí você fala, 1 pela direita tem que ir para mais infinito. Aí você coloca o 1 aqui, ó. 1 pela direita, o gráfico tem que ser uma coisa assim. Aí você vai ter que inventar alguma coisa assim, né? Que faça isso aí para satisfazer esse item A aqui, ó. Quando tende a 1 pela esquerda, tem que ser 0. Então, nada mais trivial do que você pegar a função nula mesmo, né? Tá? Então, aqui, ó. Então, como é que você cria uma função assim, ó? Aí você vai lá e faz assim, então a minha função vai ser assim, a f de x vai ser, por exemplo, você já sabe, vai ser 0 quando o x for menor do que 1, menor ou igual a 1, né? Você pode até pintar aqui, ó, tá bom? E vai ser o quê? Você pode até usar a função 1 sobre x aqui, ó, né? Pegar esse gráfico e deslocar para cá uma unidade para a direita. Como é que desloca, né, quando x é maior do que 1? Como é que desloca o gráfico de 1 sobre... Né, porque 1 sobre x ele passa aqui, ó. Se você traz ele para a direita, para cá, ele vai, né, satisfazer aqui o exemplo que a gente quer. Ó. Então é só pegar 1 sobre x e deslocar para a direita aqui, ó. O que é que dá o deslocamento de 1 sobre x, né, que é 1 sobre x, ó, é esse gráfico aqui, ó. Deslocar para a direita, o que é que faz? Aí, isso aqui é que vocês têm que saber, ó, né? Entendeu? E aí? É x mais 1 ou x menos 1? Né? Vai ficar aqui 1 sobre x menos 1. Beleza? E aí, porque quando você pega o x de uma função, né, e no lugar dele, isso aqui é uma função, um gráfico. Se você pega essa mesma função, aí você cria uma g de x que é assim, você pega f
E no lugar do x da f, você coloca x menos um número a positivo, tá? Aí esse gráfico da f, ele vai para a direita. Tá bom? Então ele vai a para a direita, né? Você se desloca. Aí tem... Gente, isso aqui é super divertido de fazer no gráfico, né? Vocês chegarem no software aqui e ficarem brincando aqui com GeoGebra aqui, ó. Tá bom? Se chegar aqui no arco tangente, ó, pegar aqui assim, ó, x menos 2, ó. Aí, ó, ó pra onde o gráfico foi, ó. Ele saiu daqui, ó, e foi pra direita. Tá bom? Aí você chega aqui de novo, mudou aqui, ó, x menos 3, ó. Aí ele tá indo para a direita. Se eu colocar x mais 3, olha para onde ele vai. Ele veio para cá, para o lado esquerdo. Beleza? E aí você vai, ó. Você quer pegar esse gráfico todo e botar ele em cima dessa reta ali, ó. Aí você tem que chegar aqui do lado de fora, ó, e somar, né? Já que essa reta aqui é π sobre 3, essa aqui de cima, né? π sobre 2, você soma π sobre 2 ali, ó. π sobre 2, o gráfico, né? Eu vou ter que somar π, né? Porque π sobre 2 eu subo só essa metade aqui, ó, né? A distância entre essas duas, esse vão todo mede π, né? Então aqui já fiz coisa errada, tem que somar π. Para ele poder andar para cima exatamente o comprimento desse vão. Aí ele foi lá para cima. Aí você vai, né? Colocando para cima, para baixo, para esquerda, para direita, encolhendo ele. Ó, eu vou tirar ele aqui, ó. Ó, o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou deixar ele lá na origem. Eu vou encolher ele um pouquinho aqui agora. Né? Eu vou dividir por 2 o gráfico. Então, todas as alturas vão ficar pela metade agora. Olha lá, ó. Aí ele dá uma... A gente fala que é uma sanfonada vertical, né? Ele dá uma encolhida na vertical. Beleza? E aí vai, ó. Se a gente... Professor, fazer isso virar uma reta vertical. Horizontal, desculpa. Fazer isso virar uma reta horizontal. Uma reta horizontal, o gráfico ele se mexer. O gráfico. Uhum. Aí você tem que fazer uma manipulação aqui dentro. Porque aqui dentro, ó, eu vou criar um parâmetro aqui, ó. Tá? Olha o que acontece aqui, ó. Com esse 2, ó. Eu vou botar um 5 aqui, ó. Você tá vendo o que está acontecendo? Está acontecendo o contrário do que a gente quer. Então, em vez de multiplicar aqui em cima, ó, a gente vai dividir por... Aqui dentro, tá? É o x, ó. Eu estou trocando... Vou dividir por 5, ó. Ó, ele está começando a esticar. Se a gente criar um parâmetro aqui, vou criar um controle deslizante aqui, ó. Eu vou colocar o mínimo dele igual a 1, tá? Que aí vai ser o arco tangente, ó. E o máximo eu vou botar aqui 100, ó. Tá? O incremento vai ser de 1 em 1. Bom, ok. Tá? Mas isso aqui é aparente, tá? Aparentemente vai ser reto, mas nunca vai ser uma reta horizontal, né? Mas se eu chego aqui, ó... Ai, deixa eu cancelar assim. Olha só, agora eu vou pegar o nosso A, ó, e vou... Cacete, eu não coloquei ele aqui dentro. Vou dividir o x por A aqui dentro, ó. Pá. Foi, tá? Aí eu vou pegar o... Agora, ó, se eu diminuo, ele para no arco tangente. Se eu aumento, ele vai... Vocês podem ver aqui, ó. Aí ele vai começar a tender para uma retinha. Tá vendo? Tá cada vez mais reto. E assim vai. Eu posso encolher, ele vem... Encolhe ali, ó. Beleza? E aí vocês começam a brincar aí com o gráfico, gente. É isso. O negócio é saber manipular mesmo. É você, né, com matemática, sabendo que fazer as coisas acontecerem aqui, ó. Beleza? Então, 2h20. Vamos seguir aqui para uma outra coisa aqui que eu quero... Então, tá ok aí as frações de polinômios? Né? Então temos aí a fração de polinômios. Aproveitando a deixa aqui do nosso gráfico, gente, o que é que eu quero com vocês aqui? Ó? Eu quero apresentar para vocês a constante de Euler. Tá? Que constante é essa? Deixa eu apagar aqui essas...
que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar um parâmetro aqui para nós. Que parâmetro vai ser esse? Vai ser o... Vou chamar de A mesmo. Não, mas o A tá negativo, né? Deixa eu... Esse nosso A, vou botar ele de meio. 0,5. De meio até 3. O incremento vai ser de 0,2. 0,2. Vamos ver se vai. Tá indo. E aí, então, eu criei esse parâmetro e agora eu vou criar aqui o... Deixa eu pegar minha telinha aqui para filmar aqui para baixo. Eu vou colocar aqui a função a elevado a x, tá? Que é esse gráfico aí, ó. Tá? Então, se eu chego aqui, ó, e brinco com essa base, ó, isso aqui são as funções a elevado a x, né? A elevado a x. Tudo bem? Aí, o que acontece, gente? Eu vou escrever uma funçãozinha aqui, ó, que é y igual a log neperiano de A vezes x mais 1. Tá? Então, o que foi que eu fiz, gente? As funções exponenciais, né, essas nossas amiguinhas aí, ó, essa marrom que está aqui, né? Aí o gráfico dela, deixa eu diminuir um pouquinho aí, ó, é a nossa amiguinha exponencial. E eu coloquei a reta tangente bem nesse ponto aqui, ó, no ponto 0 para o x, 1 para o y, tá? Que é vou botar até esse ponto ali, 0,1 aqui, ó, vocês, tá? Esse ponto A. Tá? Então, nesse caso aqui, gente, tá? Como esse gráfico aqui limita uma região convexa do plano, dá para dizer que a reta é tangente ao gráfico dessa função quando intersecta num único ponto, tá? Mas essa definição ela não é a definição geral, ela é falha, tá? Não é a definição precisa de reta tangente a um gráfico, tá? Só que como isso não está bem definido para a gente, né? E nesse caso serve como definição de reta tangente, tá? Então, por exemplo, a gente está com um gráfico aqui da função 1,9 elevado a x, né? E assim aqui estão os gráficos dela. Então, gente, de todas essas funções, de todas essas bases aqui, ó, tá? De todas essas bases, existe uma que é especial, tá? E é essa que define, né, um número especial, que é o que a gente chama de o número de Euler. Aí eu vou estar até desenhando a função identidade aqui, ó, y igual a x, ó. O que é que eu quero com essa, né, esse gráfico aqui, essa reta aqui, ó, deixa eu até mudar aqui a coisinha dela aqui. Professor, Oi. Na reta, na primeira reta, como é que você determinou o primeiro número? O que tá multiplicado por x? O que está multiplicado por x? Esse carinha aqui é o que a gente chama que é o log neperiano, tá, do A, que é essa base aqui, ó. Daqui a pouquinho eu vou estar explicando isso para vocês, que é o seguinte. Eu já explico que número é esse, tá? Porque eu preciso explicar um outro número primeiro, que é o seguinte, que é a constante de Euler, tá? Que é que a gente denota por E, tá? É o númerozinho. Não tem o π, né? O π é um número, né, bem conhecido da gente, todo mundo já conhece, que ele é aproximadamente 3,141599265, tá? E assim vai, né? Existe, né, eu vos apresento aqui uma constante especial aqui no curso de cálculo e para toda a vida acadêmica de vocês, que é representado por uma letra que é chamada de constante de Euler, e que é aproximadamente 2,718281824 e vai um monte de coisinha, tá? O que é que você tem que saber do E? Você tem que saber que o E é aproximadamente 2,7, principalmente o fato de que ele é maior do que 1, tá? Para poder você
definir crescimento, né, como é que a exponencial dele cresce e tal, né, porque quando a gente estiver estudando a função f de x igual e elevado a x, né, como essa base, né, ela é maior do que 1, o desenho desse gráfico é um desenho subindo assim, ó, né, e elevado a x, tá? De x, né? E como é que é o... Aí que vem, ó. Então, essa constante aqui, ó, que eu ainda não falei para vocês, né, que constante é, ela... O gráfico, né, se a gente usá-la na base, né, para criar uma exponencial, o gráfico sobe, né, em vez de descer. Por que ele sobe? Porque essa constante é maior do que 1. Né? Lembrando vocês, ó, que tem dois tipos de exponenciais, né? As que a base é maior do que 1 e as que a base estão entre 0 e 1, que decresce, né? Isso aqui é o a elevado a x, isso aqui... É isso que eu falo das funções elementares, naquela revisão do livro lá, que vocês têm que fazer para ter, né, isso aqui já ir direto na cabeça de vocês. Então, aqui é sempre umzinho, né? Todas as exponenciais passam aqui, ó. E ela decresce quando a base, né, o a elevado a x, ó, quando a base está entre 0 e 1. Bom, e aí, ao mesmo tempo, né, se você pega essas funções aqui, ó, e calcula a inversa dela, ó, que é refletindo o gráfico aqui na y igual a x, ó, você tem a exponencial, o log, né? Esse aqui é o log na base A, ó, né? E esse aqui, ó, você coloca a diagonal aqui, o log na base A é um negócio assim, ó, tá? E aqui passa no 1. Entenderam? Então, exponencial é assim ou assim, e log é um negócio que sobe assim ou desce assim. Tá tudo torto, né? Entenderam? É isso que essa visão geral. Esse nosso e, como ele é maior que 1, a exponencial dele é assim, e o log na base dele, como é que é? Se você reflete isso aqui, ó, isso vai ficar um negócio assim, ó, que é o gráfico do log neperiano de x. Beleza? Né? Então, quando a base é e, o que é o log neperiano? É a base e. Né? Então, por exemplo, o π ele é um número muito importante na matemática. Mas se você for escrever log na base π, você tem que escrever log na base π. Existe, professor, log na base π? Existe, qualquer número, né, positivo, existe um log na base dele lá. Tá. Beleza? Diferente de 1, né? Tá bom? E aí, o que acontece, então? Esse carinha, o especial, gente, e aí o que eu digo para vocês? Lá no ensino médio de vocês aprenderam que quando escrevia isso aqui, ó, log de 7, por exemplo, como não estava escrito nada aqui, ficava implícito que aqui tinha um 10, era log na base 10, né? Tá? E isso acabou, gente, tá? Esqueçam isso da vida de vocês agora, porque no cálculo, absolutamente qualquer livro de cálculo que você abra, se tiver escrito log de x, quem está aqui embaixo é o e. Tá? Não existe base 10 aqui, ó. Se eu quiser escrever um log na base 10, eu vou chegar aqui, ó, log na base 10 de x, tá? Vou botar aqui a função f de x, tá bom? Porque agora o log, o privilégio nosso aqui é a base e, tá? E na dúvida, o que acontece? A gente também escreve, então, se tiver escrito log de x, está implícito que é log na base e de x, que também pode ser escrito como log neperiano, um ln de x. Tá? Então, essas notações são as três formas de escrever. Essa aqui você nunca vai ver, porque a base já é e, tá? E dependendo do livro, ele ou escreve assim, né, sem a base, sem explicitar o e, que é a forma correta de escrever, ou essa daqui também, que é a forma correta de escrever. Tá bom? Então, esse é o e. E quem é esse e, gente? Que e especial é esse? Esse e, gente, é justamente de todas essas bases aqui, ó. Observe que quando a gente varia essas bases, a reta tangente fica girando em torno desse ponto ali, ó. Tá? Que a reta tangente nesse ponto, né, porque todas as exponenciais passam por aqui. Então, todas as retas tangentes nesse ponto vão passar por aqui. Só que existe uma, gente, que ela fica exatamente paralela com a reta azul aqui, a y igual a x. Tá? Ela tem coeficiente 1. Né? Ela é paralela a essa reta. Tá? Então, essa constante, essa base, né, de todas as exponenciais, só tem uma base que a reta tangente nesse ponto vai ser paralela à reta y igual a x. Tá? E que exponencial é essa? É a exponencial, é a nossa amiguinha, a exponencial na base e. Tá? Então, ela é um gráfico, ele vai passar por aqui.
Então, ele é um gráfico que passa por aqui no ponto, né, 0, 1, cuja reta tangente, né, que passa por aqui, é paralela à reta y igual a x. Tá? Tudo bem? Elas têm, né, elas têm o mesmo coeficiente, que é justamente quando aqui dá 1. Tá vendo aqui o nosso 0, esse 0,99 é porque está bem próximo, a gente está bem próximo do E, ó. É 2,71828, tá? Então a gente já tá perto desse A ser a constante de Euler, essa base. Tá? E aí quando dá exatamente 1 aqui, ó, que é essa reta preta aqui, seria a reta x mais 1. A gente está diante da constante de Euler, tá bom? E aí, gente, essa definição faz com que, aí eu vou estar explicando para vocês, né, depois que a gente estiver calculando essas retas tangentes, que uma outra forma de, e aí é equivalente, né, ao que eu acabei de dizer, que para aquela reta tangente, né, essa reta aqui, ó, a esse gráfico aqui, ter coeficiente igual a 1, né, igualzinho o mesmo dessa reta, esse E, ele tem que satisfazer esse limite aqui, ó. Né? E aí é aí que é a ligação dele com a nossa estudo de limites, tá? Ele tem que ter essa propriedade aqui, ó, que limite de 1 mais x elevado a 1 sobre x, quando x vai para 0, isso aqui dá o nosso amiguinho E. Tá? Isso aí também. E aí, o problema de eu chegar e falar assim, ó, o E é isso aqui também, é garantir que essa função, de que ela tem limite, né, nesse ponto quando x é 0. Tá? Então, de que esse limite existe. Eu vou estar, por exemplo, vou estar aqui apresentando o gráfico para vocês dessa função também, ó, só para vocês verem aí, né, 1 mais x elevado a 1 sobre x, ó. Olha o gráfico aí dessa função aí, ó. Tá vendo? O gráfico da função 1 mais x elevado a 1 sobre x. Quando x vai para 0, ó, o limite existe, ó. Tá vendo? Dá para ver aqui que o gráfico ele se comporta e tal. Ele tem um comportamento contínuo aqui, todo bonitinho. E tem um troço, tem um númerozinho aqui, ó. Esse número é o nosso E, ó. Eu vou colocar aqui y igual a E, ó. E o aplicativo ele já identifica, tá? Porque a letra E já é usualmente, né, já é reservada para representar a constante de Euler. Então ele já identifica ali, ó. Tá? Então quando x vai para 0, essa função aqui ela vai para esse número. Isso aqui é exatamente a definição lá do coeficiente dessa exponencial aqui da 1. Tá? Eu vou estar explicando isso para o futuro para vocês. Então no momento é só a gente aceitar esse limite por enquanto, para vocês verem como é que a gente resolve uns exercícios de limite, né, sobre isso aí, tá? E esse camaradinho aqui, ó, essa nossa constante, ela acaba resolvendo, né, sendo solução de um limite, uma indeterminação, tá? Que é a seguinte indeterminação. Quando o x vai para 0, essa base aqui, ó, ela vai para 1, né? Então, a base está indo para 1, esse denominador aqui está indo para 0, essa fração está explodindo. Então, ela é ou seja, ela nasce como o resultado de um limite, né, de uma indeterminação desse tipo. E aí, o que eu digo para vocês, que de certa forma, toda indeterminação desse jeito aqui, ó, a gente mata usando o limite fundamental. Isso aqui é um outro limite fundamental nosso. Tá? Então, bem, e aí essencialmente, gente, é igual aquela história do seno também, tá? O limite de 1 mais x, ó, elevado a 1 sobre x, quando x é para 0, tá? O que é que eu quero dizer aqui, ó? O limite de 1 mais uma coisa que vai para 0, aqui, ó, elevado ao inverso da coisa, você pode chamar isso de E. Tá bom? Então, por exemplo, gente, se a gente tivesse o limite de 1 mais 2x elevado a 1 sobre 2x, quando x vai para 0, tá? Isso aqui vai dar quanto? É E também, tá? Porque é isso que eu quero que vocês captem a mensagem, tá?
limite de 1 mais uma coisa que vai para zero. Né, isso tudo é elevado ao inverso da coisa, isso é o E. Essencialmente é isso para qualquer coisa que tiver aqui. Ó, tá? Então, isso aqui é o E. Ó. Isso aí dá E. Tá? Então, se tivesse só assim, gente, ó, limite de 1 mais 2x ó, elevado a 1 sobre x, quando x vai para zero, o que é que dá isso aí? Ó? Né? Ó, a gente tem limite de 1 mais uma coisa que está indo para zero, né? Porque quando x vai para zero, isso aqui vai para zero. Só que isso aqui não está elevado ao inverso da coisa. Está elevado só a 1 sobre x. Né? E aí o que, é que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o migué de se virar para poder usar o limite fundamental. Tá? Porque o que é que está acontecendo aqui? Ó? A gente precisaria de um 2 aqui. Ó. Né? Para poder dizer que é o E. Só que a gente não pode do nada colocar um 2 aqui, né? Porque a gente tem que o tempo todo estar trocando 6 por meia dúzia, a gente pode, mas né? A gente não pode alterar essa expressão. Mas ó, o voodoo aqui, ó. Se eu chego aqui, ó, se eu coloco esse 2 aqui, gente, eu posso colocar o 2 no numerador e botar esse 2 lá fora, ó, como uma potência de potência. Tá? Agora sim, ó. Né? A gente mudou a expressão, ó, a gente fez aparecer o limite fundamental aqui dentro. Ó, tá? E aí, olha só, isso que está dentro desse colchete ó, é 1 mais uma coisa que vai para zero, elevado ao inverso da coisa. Tá? Então, isso aqui vai para E. Né? Isso aqui está elevado ao quadrado, então isso aí vai para E ao quadrado. Olha que legal. Beleza? Então, já... E aí, no final das contas, é só essas manipulações aí que vocês têm que tá ligado, né? Para poder, da mesma forma que a gente, lá com o seno de x sobre x, né? Vocês lembram que eu fiz aqueles limites lá para vocês, assim, ó, limite de seno de 4x, né? Sobre seno de 7x, quando x vai para zero. Aqui a gente coloca os denominadores, né? Ou seja, a gente tem que dar um jeito de inserir o limite fundamental aqui, ó, para poder resolver. No caso aqui, a gente coloca um 4x aqui embaixo, né, para fazer denominador com esse camarada aí, fica seno da coisa sobre a coisa. Ao mesmo tempo, tem que entrar um 4x lá em cima, né, para balancear. Né? E aí, só que aqui interessa um 7x, aí eu ponho um 7 aqui, ó, e ponho um 7 embaixo. Então, eu tenho esse 4 corta com esse x corta com esse 7 corta com esse. Então, a gente não mudou nada. Só que agora, esse 7x aqui, ó, com esse camarada aqui, forma um limite fundamental. Ó. Aí, quando x vai para 0, isso aqui vai para 1 e isso aqui vai para 1. Né? Então, a gente faz essas manipulações para inserir o limite fundamental aí dentro. A resposta aqui é 4, 7. Então, com esse limite aqui, também é a mesma coisa, gente. Tá? Se você tem 1 mais uma coisa que vai para 0 elevado ao inverso da coisa, você tem que se virar para poder chegar, né, introduzir essas coisas aí. Então, vou dar mais um exemplo aqui, ó. Então, vou dar um limite aqui, ó, limite de... Né? Eu vou dar uma aloprada aqui, ó. Vamos resolver esse limite aqui, ó. Olha só. Raiz xésima do cosseno de x, tá? Quando o x vai para... Vou botar 0 pela direita para a gente não correr risco de estar calculando a raiz de coisa negativa e tal. Tá bom? E aí, quando... né? Se você pega isso aí, ó, a gente pode escrever isso aí, ó, limite quando x tende a 0 pela direita, como sendo cosseno de x elevado a 1 sobre x. Quando x vai para 0, o cosseno de 0 dá 1. E quando isso aqui está indo para 0, isso aqui está explodindo, né, por mais infinito. Então, 1 elevado a mais infinito é uma indeterminação. Tá? Mas aí, gente, sempre que você tiver 1 elevado a infinito... Tá? 1 elevado a infinito, esse limite aqui resolve o problema para a gente, o limite fundamental do E. Tá? Como? Né? É aquela coisa, olha só. Se essa base está indo para 1, tá? Olha o que eu vou fazer. Ó. A base tem que ter um 1, né? Tem que ter 1
para poder construir o limite fundamental. E aqui a base não tem 1, então a gente vai colocar um 1 ali dentro. Ó, limite, ó, pensem comigo. Quando x vai para 0 pela direita, eu vou colocar um 1 aqui na marra. Só que se eu coloco esse 1, eu tenho que tirar esse 1. Então eu vou tirar ele assim, ó, mais cosseno de x menos 1. Troquei 6 por meia dúzia. Ó, né? Esse cara corta com esse. Mas aí eu vou... aí a gente volta para cá. Então não mudei nada. Aí continua aqui 1 sobre x. Tá? E agora já está começando a surgir o limite fundamental. Porque ó, quando x vai para 0, ó, isso aqui vai para 1. Cosseno de 0 é 1. Aí o menos 1 dá 0. Então a gente já tem aqui, ó, 1 mais uma coisa que vai para 0. Tá vendo? A gente já está começando a montar o limite fundamental. Agora o que é que a gente precisa, gente? A gente precisa de que 1 mais uma coisa que vai para 0, isso aqui tem que estar elevado ao inverso dessa coisa aqui, ó. Né? E para elevar ao inverso, ele teria que estar aqui o inverso aqui, ó. Então a gente vai ter que pegar e construir o inverso dessa coisa aqui no expoente. Né? Isso aqui não é tão voodoo, entendeu? O que eu vou fazer agora que é o seguinte, ó, o x está indo para 0 pela direita, então eu vou escrever, ó, 1 mais essa coisa aqui, ó, que está indo para 0, né? Eu vou levar o inverso dela. Né? Eu vou chegar nessa fração aqui, 1 sobre x, ó, 1 sobre x, eu vou multiplicar em cima e embaixo por cosseno de x menos 1, e aqui, ó, cosseno de x menos 1, tá? Troquei 6 por meia dúzia, né? Que eu cancelo aqui, ó, volta a ser o que era, eu corto esse 1 com esse 1, volta a ser o que era, tá tudo, ainda essa expressão original. Só que, olha, 1 mais uma coisa que vai para 0. Eu quero que isso aqui esteja elevado só ao inverso dessa coisa para poder usar o limite fundamental, tá? Então, essas coisas aqui estão atrapalhando a gente. Isso aqui é meio que um lixo, né? Então, o que é que eu faço com isso aí? Ó, eu vou tirar isso em forma de potência de potência. Então, isso aí vai ser limite, ó, de x quando ele tende a 0 pela direita, de 1 mais cosseno de x menos 1, tá? Elevado, e até acabou aqui. Deixa eu transferir para cá. Ó. Então vai ficar o limite, x tende a 0 pela direita, de 1 mais cosseno de x menos 1, elevado a 1 sobre cosseno de x menos 1, que é o que a gente queria, ó. E aquele lixo que eu falei, ó, isso aqui eu tiro, né? Porque a potência de potência você multiplica os expoentes, né? E aí esse camarada aqui volta a se juntar aqui, ó. Cosseno de x menos 1 sobre x. Né? Entenderam? Que aqui é potência de potência, né? Então, eu posso multiplicar esse por esse que dá a mesma coisa, né? Eu estou usando aquela propriedade assim, gente, de que um número elevado a n que está elevado a m, isso é a elevado a n vezes m. Tá? Então, se eu quero tirar uma coisa daqui, eu posso escrever ele na forma de potência de potência. E aí acabou-se aqui, gente. Acabou-se por quê? Ó? Porque aqui é o nosso limite fundamental. Ó, né, ó, 1 mais uma coisa que vai para 0 elevado ao inverso dessa coisa. Isso aqui vai para E. Ó, né? Essa base vai para E. E cosseno de x menos 1 sobre x, quando x vai para 0, já é um limite que a gente resolveu, né, lá que eu falei para vocês, que esse camaradinho aqui, ele vira e mexe e aparece pra gente aí em problemas aí do cálculo, né? Cadê aqui? Tava por aqui até. Na aula passada eu resolvi isso aí, ó. E a gente sabe que isso aqui vai para 0, então vai para E elevado a 0 e vai dar 1. Tá bom? Então a resposta do nosso probleminha aqui é 1. Tá, então isso aqui vai dar, esse limite é 1 aqui, ó. Né? O limite da raiz xésima do cosseno de x. Tá? Então esse aqui é o exercício mais cabuloso, assim, relacionado ao E, mas que geralmente o que é que os livros fazem? Eles pegam, eles já deixam escrito assim, ó, é 1 mais 7x elevado a 1 sobre, sei lá, ó, x mais 1, entendeu? Tipo uma coisa assim, ó. X ao quadrado mais x, tá? Quando x vai para 0, beleza?
Quando x vai para 0, isso aqui vai para 0, então a base vai para 1, aí isso aqui explode, então você está diante da indeterminação 1 elevado a infinito. Tá? Mas o simplesinho mesmo é isso. Os livros pegam e colocam um número diferente aqui, ó, um A aqui, ó, x elevado a 1 sobre x, quando x vai para 0. Acabou minha canetinha de novo aqui. Né? Quando o x aqui ele vai para 0. E aí, né, o segredo aqui, ó, é 1 mais uma coisa que vai para 0 elevado ao inverso, que não é da coisa. Né? Aí o que a gente faz? Ó, isso aqui vai dar exponencial de A pelo seguinte motivo. A gente coloca um A aqui, ó, e escreve na forma de potência, para não alterar nada. Né? Esse A corta com esse aqui. Ó. E agora a gente tem 1 mais uma coisa que vai para 0 elevado ao inverso da coisa. Então, isso aqui é o limite fundamental. Isso aqui vai para E, que é essa base aqui, ó, E elevado a A. Ó. Da E elevado a A. Bom, que é o que geralmente tem nos livros aí. Tá? Então, deixa eu ver as horas aqui para ver se eu não estou... Alguma dúvida, gente? Alguém quer fazer algum comentário aí? O Hugo falou que π é igual a E, que é igual a 3, o que? A presença... deixa eu fazer aqui a chamadinha aqui, né? Professor. Oi, pode falar. Você vai fazer alguma demonstração de como o Euler achou o E? Não sei, confesso para você que eu não sei. A origem do E não é exatamente dele, não, tá? Ele encontrou umas casas decimais do E, pesquisou, até tem uma fórmula fundamental lá dele, porque ele, na verdade, ele foi o que mais... e é Euler, né? A gente pronuncia Euler. O Euler foi o que mais deu aplicações do E, né? Porque a origem do E, na verdade, é lá é o ensino é o estudo é lá de matemática financeira, né? De juros compostos, tá? Que aí ele surge, ele aparece lá. Então, tiveram os dois matemáticos, né? Que antecederam o Euler, que já trataram da existência do E, desse número, né? Que iria aparecer. E aí o Euler que né, demonstrou coisas super interessantes envolvendo esse E, inclusive a exponencial de números complexos, né, a famosa fórmula que E elevado a θi é cosseno de θ mais I seno θ, né, que até sai uma expressão que é super curiosa, tá, que o Euler descobriu que para números complexos, tá, é o E elevado a um número, né, um arco θ vezes o número complexo I, isso é cosseno de θ mais I seno de θ, que é a fórmula, né, famosíssima de Euler. E aí quando você joga o θ igual a π, né, coloca aqui o θ igual a π, ó, olha só o que sai aqui, ó, fica E elevado a πi, aí muita gente coloca, isso aqui seria a equação, né, dos matemáticos, igual os físicos, né, colocam lá nas camisas lá as equações de Maxwell, né? Então, para a gente, essa fórmula ela é sensacional, que aí o seno de π dá 0, né? Isso aqui dá some, e o cosseno de π dá menos 1, tá? E aí você passa o 1 para cá positivo, aí fica então E elevado a πi mais 1 é igual a 0, né? E o que é que tem de especial nisso aqui, ó? É que isso aí, essa expressão, ela reúne, né, umas constantes, as principais constantes matemáticas nessa expressão, que é o número 0, né? O número 1, que é o primeiro número da contagem, né, que conta, o 0 é a polêmica, né, bem, o 0 é o 0, né, que é o neutro da multiplicação, da soma, esse aqui é o neutro da multiplicação, o I dos números complexos, o E, o π, tá todo mundo, né, os números juntos aí, formando essa fórmula aí, que ela é belíssima mesmo, essa fórmula, tá? Essa expressão, né, e tal. Alguém perguntou aqui que não entendeu, né, direito. Eu não entendi direito esse assunto sobre o E. Vou rever o final da aula depois. Aí, Lidiane, o E, exatamente, né? Eu falei do E, eu introduzi para vocês, de que, inclusive, a definição que o livro faz, né? Tem outras expressões para ele, tá? Outra forma de definir, né? Aqui eu resolvi trazer para vocês essa, tá? Que de todas as exponenciais existe uma base que é especial, que faz com que a reta tangente nesse ponto aqui, ó,
seja paralela à reta y igual a x. Tá? Essa é uma forma. Outra forma é realmente dizer que o E é isso aqui, ó. Tá? O E é essa expressão. Tá? O que é E? E é o limite dessa função, né, quando x vai para zero. Tá? E aí não... O problema o problema de trazer essa definição para cá, o que eu vou fazer depois com vocês é verificar que o coeficiente daquela reta c igual a 1 equivale a gente, né, conduz a gente a o E ter que ser o limite, né, dessa coisa aqui, ó, tá? Só que não é fácil você olhar para essa função e garantir que ela tenha um limite, né, de que exista um limite. Hoje a gente tem um recurso gráfico, né, que eu desenhei para vocês aqui, ó, que é essa função verde, né? Aí você vê aqui, desconfiar, não, mas parece que realmente existe um número aqui que é limite, né? Quando x tende a zero aqui nesse gráfico verde, existe um número limite aqui, né? O gráfico não explode, ele não oscila, não vibra, não faz nada aqui, é bonitinho. Parece que existe. Mas uma argumentação matemática de que esse limite existe da E, isso aqui envolve estudo de sequências, tá? Né? Que é justamente isso, né? A gente provar que essa sequência aqui ela é monótona, tá? Ela é monótona e limitada, e aí vai ter um limite. Aí tem toda uma estratégia para provar de que esse limite existe, tá? E tem uma outra definição do E que é usando séries, tá? Que é que o E ele pode ser definido assim também, ó, de que o E ele é o limite de uma série, que é 1 sobre 0 fatorial, mais 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, mais 1 sobre 3 fatorial, que é o inverso né, a soma dos inversos do fatorial dos naturais, né? Começando aqui do zero. Tá? Exatamente esses dois primeiros aqui, ó, já dá aquele 2, né, o nosso 2, e aí as frações vêm daqui, ó, depois, tá bom? Então, essa definição ela é boa quando a gente estuda séries, tá? Porque é fácil de verificar que provar que essa série converge, portanto, isso aqui define um número, né? Isso aqui é um número real. Professor, isso daí seria uma prova de que a constante é irracional? Pelo fato de que você sempre vai ter um número a mais para poder somar ali, né? Não. Mas tem uma prova de que essa prova nem é complexa, tá? Que se você supor que esse número é racional, aí você acaba, né, chegando numa contradição. Isso eu tenho no livro do Rudin, até a prova da irracionalidade do E, tá? Que já é uma prova. Rudin é aquele mágico lá? Não, Rudin, é o Walter Rudin, que é o matemático que você vê um livro de análise que é famoso, sabe, que ele fundamenta toda a matemática, e aí ele tem uma prova lá bem elegante de que o número E é irracional, tá? Existe uma prova que é difícil, né, que é provar que ele é um número transcendente. Por exemplo, a irracionalidade do π já não é nada trivial, tá? É bem complicadinho, né? Mas o do E, né, esse aqui já dá para compreender, não chega a ser tão complicado não, a prova da irracionalidade dele. Trabalha com a estimativa, né, do resto dessa série, mas envolve estudo de séries e tal, mas é acessível, tá? Acessível a vocês, a gente pode estar no futuro, eu posso estar trazendo para vocês essa irracionalidade aí. Mas a questão é como apresentar ele, né? Como ele surge na matemática de forma formal, né? Essa daqui é uma delas, tá? A gente apresentar ele por série, e aí ele vai e depois trazer, né, o fato de que ele é limite disso aqui, ó, tá? Que é o limite de uma expressão desse tipo, que aí a gente acaba tendo que provar que essa série converge para o mesmo limite de uma outra sequência, né? Que são duas sequências que têm o mesmo limite, tá? A gente vê isso no curso de análise matemática, tá? Mas aí tem várias formas de apresentar o E, tá? Inclusive tem uma outra expressão dele lá que acho que ele é limite de n sobre raiz enésima de n fatorial também, acho que uma coisa assim, tá? A gente prova também que é uma sequência que converge para um número, né? E portanto a gente dá nome e o nome desse número é o mesmo E.
Então é assim que o E se apresenta para a gente em várias facetas, de formas diferentes, ele é meio mutante, tá? E tem uma outra forma, deixa eu ver se eu não estou me extrapolando meu tempo, já estou até, né? Que é uma forma simples aqui, ó, que nada mais é do que uma mudança de variável nessa expressão dele, tá? Então, para a gente aqui, ó, o E vai ser isso aqui, ó, tá? Quando x vai para 0, e tanto faz ser pela direita quanto pela esquerda, isso aqui dá uma constante que a gente vai chamar de E, tá? Se a gente fizer uma mudança de variável aqui, ó, tá? Eu vou chamar 1 sobre x de y, tá? Então, a gente tem que y vai ser 1 sobre x, ó, ou seja, o x, ele, né, mudando aqui, ele vai ser 1 sobre y. Então, isso implica, né, que o x é igual a 1 sobre y. E aí, esse limite fica assim, ó, fica 1 mais o x, que é 1 sobre y, elevado a y. Tá? Aí, quando o x vai para 0, o que acontece? Quando o x está indo para 0, o y está explodindo. Tá? Aí 0 pela direita, o y vai para o mais infinito, 0 pela esquerda vai para o menos. E aqui não importa o limite. A gente vai ter aqui que o y, e tanto faz ele ir para o mais ou para o menos infinito, isso aqui também dá o e. Tá? Que de certa forma é o que está escrito ali em cima. Né? 1 mais uma coisa que vai para 0 elevado ao inverso dessa coisa, né? Porque o inverso disso é y, dá e. Tá? Mas aí às vezes um livro apresenta assim, o E, e outras vezes apresenta assim. De qualquer forma, você tem que entender que está diante do E. Tanto nesse formato, tá? Nesse formato aqui, quanto nesse formato ali. Tá? E alguns livros colocam até com um número natural, tá? Que é limite de 1 mais 1 sobre n elevado a n, né? Quando n vai para o mais infinito. Tá? Esse é o nosso E. Inclusive, é assim que a gente prova que isso aqui, o limite disso aqui é o limite daquela série lá, que é o somatório lá de 1 sobre, né, i fatorial, o indo de 0 para o mais infinito. Tá? Então, isso aí é o nosso amiguinho. Pesquisa na internet, tem muita coisa falando sobre o E. Tá? E o que vocês tiverem de dúvida ou quiser uma coisa mais formal, que eu formalize alguma coisa para vocês, eu estou aí respondendo. Fechou, gente? Deixa eu estar encerrando aqui nossa